Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do André Viz Advogados. Meu nome é Diogo Pereira, eu sou sócio do escritório, estou aqui com o nosso fundador, Dr. André Andrade Viz. Estamos aqui para poder fazer uma apresentação de algumas das nossas histórias, de alguns temas jurídicos da comunidade acadêmica, alguns temas, obviamente, de interesse dos nossos clientes, daqueles que participam e vivenciam a advocacia conosco, né? Então, para começar, o que nós vamos fazer, né, André? Vamos fazer uma breve exposição sobre o que a gente está fazendo aqui, como é que é o nosso escritório, talvez um breve apanhado histórico, e para que as pessoas saibam o que a gente faz, né? Nós somos advogados, né? Acima de tudo, somos advogados, exercemos a advocacia. Mas que tipo de advocacia? Quem são os nossos clientes? Quais são as áreas que nós conhecemos e que nós atuamos? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal. É um prazer a gente estar fazendo mais essa apresentação aqui do escritório. Para a gente é sempre uma alegria fazer uma exposição do escritório, estar fazendo essa apresentação para os nossos clientes, para os nossos amigos, divulgando um pouco do trabalho do escritório para vocês saberem como é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o que nós fazemos aqui e que tipo de serviço a gente oferece para a sociedade. O nosso escritório é um escritório que está caminhando já para 25 anos de formação. A gente está completando agora no dia 29 de agosto 24 anos de escritório, e são 26 anos já atuando nesse segmento, nesse local, nesse mesmo local aqui, nesse mesmo prédio, no qual eu, inclusive, comecei a minha trajetória profissional. Eu estou aqui nesse mesmo local desde 1985, com uma interrupção, com retorno para cá desde 1998, e onde nós iniciamos o nosso projeto do André Viz Advogado, primeiro com 2 anos de escritório solo, e depois eu fui aglutinando a equipe, e o doutor Diogo, com quem partilho aqui essa mesa, está comigo desde o ano 2003, iniciou a sua carreira como estagiário, evoluiu no escritório, hoje é o nosso sócio aqui mais antigo. E é com muito prazer que a gente tem essa oportunidade de conversar um pouco com o nosso escritório. Iniciei minha carreira já há muitos anos atrás, né, há 37 anos, iniciei pela advocacia trabalhista e em 1990 iniciei minha vida dentro do trabalho da administração pública, advogando para sindicato de servidores públicos. Iniciei minha carreira no Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, no CEP. Depois fui sindicato dos trabalhadores de educação, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos funcionários da UFRJ, e por aí foi. Então, nossa especialização foi construída dentro da área de administração pública, trabalhando no dia a dia com servidores públicos, vivendo o dia a dia dos servidores públicos e sem perder de vista também outros ramos de atuação profissional, porque dentro do escritório a gente acabou tendo necessidade dos clientes, a gente evoluiu, né, para outros segmentos. Eu estou na área de família, na área trabalhista, na área empresarial, e na área do direito civil, enfim, nos diversos ramos de direito, mas com uma forte especialização dentro da área da administração pública, dentro da atividade voltada para o servidor público, principalmente para o servidor público, dentro de uma relação profissional tratada como relação de trabalho. E aí, a partir de 1988, né, com a possibilidade dos servidores públicos se sindicalizarem, houve também aí as agremiações do serviço público dentro das corporações do conjunto de servidores, né, mobilizados, né, para a defesa dos direitos dos servidores públicos. Foi muito importante as ações coletivas, né, que fluíram a partir desse momento, e nós fomos construindo a nossa carreira muito em cima do trabalho que foi direcionado para esse direito coletivo do servidor público. E aí depois veio a pulverização, porque você conquista um direito coletivo e você, de forma individualizada, tem que cobrar esse direito. Então, a gente tem hoje, aqui no segmento do escritório, uma especialização muito grande na área
no cumprimento de sentenças coletivas, direitos conquistados pelos servidores públicos, e hoje isso é praticamente 50% da nossa carteira do escritório está voltada para essa área segmentada de cumprimento de sentenças coletivas. Então, é um grande orgulho para a gente ter aqui no nosso escritório, né, ao longo desse tempo, né, um trabalho construído nesse sentido, e a gente ter visto também ao longo desse tempo uma evolução da jurisprudência muito construída até em trabalhos que foram desenvolvidos aqui no escritório. Teses nossas que foram desenvolvidas aqui ao longo dos anos, não é? A gente vai falar um pouco delas aqui daqui a pouco, eu acho que é de interesse dos servidores terem domínio dessa informação. A gente trouxe alguns temas importantes para tratar nessa conversa um pouco mais tarde, conforme formos desenvolvendo aqui esse trabalho, mas quero você conosco aqui para estar nesse momento, desfrutando, né, desses comentários, desses apontamentos, dessas dúvidas, e ao longo do tempo a gente vai trazendo mais informações para você e atualizando com relação a temas de grande interesse dos servidores públicos, que se refletem naturalmente, né, no seu cotidiano e principalmente, né, no seu bolso. Porque é uma questão que eu volto a dizer muito importante. Servidor público, né, ele tem uma limitação de remuneração, que ela, ou quando é aposentado, ou mesmo seu pensionista, né, que tem a ver com um comando do executivo. Os executivos é que determinam, o executivo que determina, né, qual é o valor do salário, né, de cada servidor público, se é procurador, se é defensor, se é um servidor administrativo, um assistente. Todas as funções públicas têm sua definição salarial dentro de uma tabela que ela é fixada pelo executivo e a partir daí ela é executada. O servidor público não tem uma vantagem contratual que não seja decorrente de lei. Então, tudo que o servidor público recebe está na lei. Se a lei define como um direito, o servidor público tem que receber e o administrador público tem a obrigação de pagar. Muitas vezes, o administrador público não respeita os direitos que estão previstos em lei e aí, por isso, naturalmente, que vem as demandas no judiciário e esses temas que a gente vai tratar ao longo da nossa conversa aqui. É bom você falar sobre isso porque a advocacia, assim, cada profissional tem uma jornada, né, na sua formação. E quando alguns amigos me perguntam, né, Diogo, o que você faz? Né, a gente tem o advogado, alguns advogados eles são formados pela clientela, né? Ou seja, você começa e aí você começa a ter as demandas e os clientes vão surgindo, você vai se constituindo como profissional. Um dia desses um amigo me perguntou, Diogo, você atua na Justiça do Trabalho? Né? E aí eu respondi, né? Eu conheço o Souza. Você serve? Porque e ela riu, né? Porque a explicação é fácil. Aqui na Justiça do Rio de Janeiro, onde nós estamos, né? Há muitos anos atrás, as secretarias dos tribunais elas eram concentradas em um setor só. E o responsável por esse setor era um funcionário muito antigo e experiente chamado Souza. Então, quando eu respondi, foi facilmente identificável, né, que eu tinha familiaridade com o direito do trabalho. E mais ainda, né, a gente começa no direito do trabalho e a gente entra na área do direito administrativo. Durante algum tempo, a gente começa a se interessar por outras coisas, porque quem atua no direito do trabalho atua para o empregado, em algum momento acaba atuando para o empregador, e aí você vai formando experiência nessa área. A gente começa a advogar, obviamente, para não só para pessoas físicas, mas para pessoas jurídicas, né? E você já é advogado para pessoa jurídica, né? Inicialmente, a tua carreira como advogado trabalhista foi numa empresa de engenharia e depois passou-se a militar na área dos sindicatos. E como eu estou aqui, a nossa história meio que fica junta disso tudo, né? E aí a gente começa a se interessar por direito empresarial, começa a atuar na área empresarial, na área tributária também, na área trabalhista empresarial. E eu acho interessante porque no final, quando a gente olha hoje, né, nós de alguma forma fomos formados pelas experiências que foram acontecendo na advocacia, né? Então existem profissionais que conseguem planejar a carreira.
né? Definem exatamente os objetivos, o que vai fazer, qual é o tema, qual é a área de expertise, faz o mestrado, faz o doutorado e se embrenha naquela pesquisa ali, mas quando a gente está na militância, né, como diz um advogado muito conhecido, professor até de direito tributário, professor Maurício Faro, o street lawyer, né, o advogado de rua. A gente está na militância e a gente vai sendo formado pelas batalhas que nós travamos, né? Então, assim, você foi falando, contando um pouco da história do escritório, eu fui lembrando de tantas batalhas, né? E foram várias, né, doutor? E você vai falando isso, eu vou aqui me lembrando, porque com tanto tempo de profissão, você acaba vivendo muitas experiências. E aí você falando isso me lembra assim, um cliente que me liga, circunstancialmente, quando tem um problema trabalhista. Porque em algum momento na história, ele me viu como um advogado trabalhista que eu apresentei uma solução trabalhista para ele. E aí depois ele passa alguns anos, tem um outro problema trabalhista e me liga de novo. E comenta comigo um outro problema de uma outra área. E quando eu falo para ele que a gente também atua nessa área, fala, não sabia. Porque às vezes o cliente fica com uma leitura sua de que você atua só naquele segmento. Eu sempre tive muita preocupação de não ser um clínico geral, né, como costumo dizer. Você tem uma advocacia que você faz um pouco aqui, um pouco ali, um pouco assim. Mas assim, eu acabei sendo atraído ao longo dos anos, não é, por episódios de pico, digamos assim, né, de clientelas. Não é? Então, assim, num dado momento, eu estava militando no direito de família. E aí, de repente, me vi como um advogado de família. E assim, aí você vê que você tem uma demanda para isso, aí você acaba criando um box no escritório da área de família. E aí você especializa a gente, transfere o teu conhecimento, e aí, de repente, aparece um outro pico na área tributária. E aí você, que não tem uma experiência muito tributária, se cerca de pessoas que têm isso, traz gente para o escritório e você desenvolve a área tributária do escritório. Então, assim, mas isso você acaba não perdendo a essência de advogado. Tá? Porque... se fosse perguntar, né, fazendo uma pausa, se fosse perguntar, você é especializado em quê? Né? Como advogado, eu respondi, eu sou especializado nas batalhas que travei. Porque a advocacia me formou no meio dessas demandas e desses litígios, enfim, de todas essas necessidades que os clientes trouxeram. Isso, aí essa coisa assim, de você ser especializado, né? E assim, primeiro você pode ter formações acadêmicas específicas, e aí você opta naturalmente por isso. Eu vou fazer advocacia criminal e esse escritório aqui somente atende clientes da área criminal. Enfim, lá atrás, em 1998, 1999, início dos anos 2000, a gente tinha aqui no escritório um advogado criminalista. E o escritório também dava atendimento criminal. Só que, assim, realmente você via que não tinha como é que eu vou te dizer? Uma aderência. Isso não era da casa, isso, né? Não, era um pouco pequeno, se você não conseguia sustentar naturalmente, desenvolver uma advocacia naquela área, porque não tinha muito viés, porque não tinha muito a mesma cara. São públicos diferentes. Exato, entendeu? Então, assim, não é a mesma pegada. E aí, quando a gente alterou isso aqui, eu falei, tá bom aqui, a gente acabou com a área criminal do escritório, e aí, quando sempre vinha algum cliente, a gente passou a indicar um parceiro, alguma coisa, né, nesse sentido, mas o viés nosso era de assim. E assim, no final das contas, você vê o advogado trabalhista que tem uma especialização trabalhista, e o cara é muito bom em direito do trabalho, entende tudo de direito do trabalho, mas toda vez que ele necessita de algo que está relacionado, talvez, né, a uma área mais ligada ao direito comercial, ele tem que se valer de um colega, porque às vezes não teve uma vivência, uma experiência por isso. E a gente acabou construindo um pouco disso, né? Você tendo um pouco de conhecimento ali, um pouco de conhecimento ali, aqui, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho, às vezes, muito bom, né? Que às vezes você precisa orquestrar diversos ramos de direito distintos. Então, assim, mas essa questão que a gente estava falando aqui, né, sobre o que você faz, quem você não é? Que tipo de advocacia você oferece e quem você pode atender,
né? Quando o cliente te liga, ele está muito na aflição, né? E aí você tem que ter uma capacidade de depurar aquele atendimento e você dá uma resposta para ele que ele precisa dar a solução que ele precisa. Como é que você vai conduzir aquilo? Às vezes a gente não tem capacidade de conhecimento naquele momento para dar uma resposta, mas não significa que você não pode depurar isso e pode desenvolver. Então, assim, acho que a gente consegue ter essa empatia com o cliente e dar essa resposta, porque esse socorro, né, essa urgência, essa emergência que o cliente tem, é como se fosse uma UPA, assim, né? Às vezes o cara liga para uma UPA, né? Eu estou aqui precisando de um atendimento, olha só. E aí, primeiro que você não vai colocar primeiro aqui, ó, tem plano de saúde? Né? Tem plano de saúde aqui? Não tem. Então, assim, olha só, não dá para você perguntar para o cliente, você ouve o cliente, né? Ó, tá bom, você vem aqui no escritório que eu vou te cobrar. Não, você primeiro dá aquele tratamento, você fala com ele, você conversa, entende. E, obviamente, que às vezes a primeira consulta é aquela, é só uma perguntinha. Tudo bem, depende do cliente, né? O cara está te criando de hora, é um cliente de 20 anos, está te ligando para pedir uma consulta, e você sabe como é que a coluna vai desenvolver. Então, assim, aí você dá, às vezes, uma resposta, um sim ou não, é um alento para o cliente naquele momento, e aí depois você vai resolver o problema dele. Mas ele precisa daquela resposta naquele momento. Então, assim, muitas das vezes, né, aquela perguntinha básica, só uma perguntinha, e que é realmente, às vezes, só uma perguntinha, mas que vale milhão, às vezes. Né? É a pergunta muito. De milhão. Né? Então, mas assim, você não pode negar o socorro para o cliente. Essa é a questão. Às vezes você não pode negar o socorro do cliente, assim, e esse mundo público que a gente tem, né? Carregando, né, nosso ofício, carregando essa profissão de advogado, faz com que às vezes você faça um trabalho, não é? Desenvolva o trabalho, e aí a questão da remuneração você vai ver depois. Né? Eu, particularmente, eu não tenho nenhum arrependimento de nenhuma, só uma perguntinha que eu respondi. Zero. Né? Porque, graças a Deus, né, eu acho que, de alguma forma, né, essa retribuição veio, né, se não em forma da simples solução do problema daquela pessoa que me ligou, mas pelo menos, né, às vezes vem em forma de alguma retribuição. E às vezes é só o carinho do cliente. Sim. Não é? Então, quantas vezes vem um cliente aqui trazer um mimo, que seja pequeno, eu já recebi pulseirinha, bracelete, garrafa de vinho, garrafa de uísque, não é? Um artesanato, não é? Me recordo uma coisa, vinha umas garrafinhas com aquelas coisas artesanais, assim, para você colocar um enfeite, um adorno, recebe aqueles adornos de garrafinha. Então, assim, cada cliente, às vezes, tem uma forma de expressar o agradecimento dele em função de alguma coisa que fez para você. Então, assim, esse carinho, né, às vezes, é muito mais, né, do que uma retribuição financeira. Então, assim, a gente vai ter sempre a oportunidade de trabalhar, de receber nossos honorários, não é? Mas, obviamente, que essa é uma necessidade de todos os trabalhadores receberem e serem remunerados dignamente, não é? Mas, ao mesmo tempo, a satisfação, né, de ver um caso resolvido, de você dar uma satisfação para o cliente, um alento para o cliente, um momento de felicidade. Isso também é muito importante e o resultado ele vai vir. Né? Os honorários eles estão acima do nosso senso o nosso senso de justiça está acima dos nossos honorários, né? Você estava falando, eu lembrei de uma ligação que eu recebi dia desses, era de um cliente que estava, na verdade, um parceiro de um advogado, e tinha um cliente que estava com uma medida cautelar por conta de uma denúncia da Lei Maria da Penha. E ele estava muito preocupado porque ele era sócio da esposa numa empresa em 50%. E ele recebeu, obviamente, uma cautela e não podia mais tocar o negócio, estava preocupado com o negócio, né, com o desfazimento daquela sociedade. E eu apresentei uma proposta, olha, diz lá para o seu cliente que a proposta de consultoria é X, se tiver que fazer ação é Y, se tiver que ajudar no processo criminal é tanto.
Ele acabou não fechando a proposta, mas a resposta, eu tinha a resposta, que resolvia grande parte do problema dele, e eu não aguentei. Ele falou, não fechou, não, tá bom. Você faz o seguinte, você fala para ele nomear um procurador e mandar o procurador representar ele lá na empresa. Para ele chegar lá, e isso assim, era uma resposta simples, ele não podia entrar na empresa, não podia administrar, não podia coordenar funcionário, porque, obviamente, a esposa, a ex-esposa dele, estava lá. Mas se ele nomeasse um procurador, ele resolvia, alguém da confiança dele resolvia o problema. Então eu não pude deixar de dar essa. Apesar dele não ter fechado, obviamente a gente não ter feito um negócio, mas o senso de justiça, né, que se podia entregar para ele naquele momento, a gente entrega. Né? Então, assim, acho que honorários, né? Ele vem de honra, né? É uma retribuição pelo um trabalho de honra que o advogado recebe. Então a gente não jamais, né? Nós jamais vamos admitir, né, que o nosso senso de justiça esteja abaixo da retribuição pecuniária, porque é uma retribuição honrosa, né? Assim, primeiro, eu acho uma questão que está muito vinculada às pessoas, né? Hoje eu estava vindo para o escritório e peguei lá um taxista e a gente estava, obviamente, que ele é um pouco mais velho, e a gente lembrava, né, de uma disciplina que existia nos colégios. Não vou nem dizer antigamente, porque não é tanto tempo assim, não é? Mas era uma disciplina, mas eu acho que era um pouco na época da ditadura, não sei se modelo anterior a esse, mas assim, e me fez refletir sobre isso hoje, que era moral e cívica. Eu tive. Eu tive. Não é tão antigamente, não. Não, pois é, mas moral e cívica, é uma disciplina moral e cívica, né? Então, assim, se a gente pensar, e assim, talvez eu não tivesse naquela época a consciência do que fosse moral e o que fosse, né, cívica. O que seria, né, essa composição moral e cívica? E te digo isso, por que eu lembrei disso? Porque eu passava ali pelo aterro do Flamengo, ali naquele monumento que existe ali na Praia do Flamengo, e ali tem uma solenidade, né, de vez em quando, de troca de guarda, alguma coisa assim. Hoje estava ali a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, todos perfilados ali, fazendo aquela solenidade nacional, bandeira, alguma coisa do tipo, né? Que eu achei até muito interessante do ponto de vista do momento, né? E me lembrei dessa coisa da moral e cívica, a gente estava comentando sobre a questão, né, da ética das pessoas, como é que você tem que ter um comportamento ético hoje. Então, assim, eu parto sempre de toda a minha vida, eu sempre fui muito responsável com relação a essa questão de você reconhecer, né, algum débito, alguma dívida. Você contrata alguma coisa, contrata um profissional, eu tenho que pagar tanto, então assim, ele fez o serviço, você tem que pagar. Ou sim, se você vai contratar alguém, se você contrata uma faxineira para a sua casa, uma diarista para a sua casa, para fazer uma faxina, terminou o serviço, ou você paga antes, ou você paga depois, ou você tem que pagar. Né? Se você vai na padaria comprar um pão, você vai lá também, o cara não vai te dar o pão de graça. Né? Então, assim, os nossos serviços também não são gratuitos, é claro. Né? Tem para tudo. Talvez, em algum caso, você tenha advocacia pro bono, quando você elege fazer, mas via de regra não, porque as pessoas, às vezes a gente até faz alguns casos, né, que é pro bono e tal, mas, assim, não é porque senão a gente não sobrevive, porque a gente tem que pagar as contas. Né? E a advocacia naturalmente consome muito. Quem tem um escritório tem uma despesa, né, cotidiana. Às vezes a gente leva muito tempo para receber os honorários. Você recebe um honorário hoje, depois passa muito tempo para você receber outro, mas daquele tempo as contas vencem. Os boletos continuam, né, chegando. Né? Eu falei outro dia para os advogados: advogado não é jogador de futebol. Se você recebe um grande alvará, preste atenção, não é para comprar um carrão, para você administrar aquilo ali. Então, essa questão toda, a gente fala assim, não é assim, pô, a gente está falando aqui abertamente, até para os clientes, para vocês, né? Assim, a maior parte dos clientes, eles têm essa leitura, né? É assim, como assim, moral e cívica, né? Então, assim, ó, eu fiz um trabalho, o advogado, ele fez uma diferença na minha vida, e o cliente volta, ele quer te pagar os honorários, ele talvez pode discutir, talvez, o valor dos honorários, porque para ele, não, mas a maior parte não tem problema, a grande maioria não tem problema com isso, porque você acaba aceitando. Tem casos, naturalmente, que. E aí, assim, o momento de você valorar o resultado do processo, é o que eu costumo dizer, porque a maior parte dos processos tem conteúdo de natureza econômica. Não é? Então, assim, a vitória, o sucesso da causa, ele acontece quando
você recebe um alvará, um mandado de pagamento. Sim. Então, assim, hoje eu tive essa oportunidade, né, de ir no banco para poder receber um precatório, né, de honorários contratuais de um cliente, e a ação era do ano 2000. 2000. Então, eu estou recebendo um precatório hoje, né, de um cliente que também está recebendo recebeu o precatório hoje, né, num processo que eu iniciei no ano de 2000. Então, assim, se eu iniciasse esse processo hoje, talvez eu não recebesse os honorários. Eu posso até estar vivo, mas, né, alguém vai receber, né, esses honorários. Porque 25 anos para tu receber um precatório, não é possível. Então, você vai. Hoje, quando a gente fala em celeridade processual, é isso. Você não pode ficar 25 anos para ver uma ação resolvida. E 25 anos é esse caso, porque eu tenho um processo mais antigo no escritório e nem ainda se pensa quando é que você vai receber o raio do precatório. É isso, a advocacia é uma profissão muito dura, né? É uma profissão que você deveria ter sei lá, né, um chip de renovação, né? Cada vez você troca do corpo para você poder naturalmente ver, né, qual vai ser o seu horizonte. Interminável, advogado interminável. Né? Não, imorrível, né? Mas seria a expressão, né, mais adequada, né? Porque é um advogado que não morre, né? Eu já sei que essa profissão, já falo para todo mundo aqui, né, que a advocacia é uma profissão que você não se aposenta. Porque advogado não se aposenta, advogado morre. Acaba isso, ele vai até o fim da vida, né, como advogado. Assim, advogado, faleceu, não sei por quanto, 90 e tantos anos. Outro dia está aqui, o Villemor, né, 74 anos, advogado. Verdade. Então, assim, são os exemplos da vida. Então, assim, enquanto a gente está aqui, né, piscando o olhinho, tendo alguma expressão, e você tem alguma capacidade de resignação, a gente está aí. É isso. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das teses, já que a gente. Deixa eu só. É importante colocar para quem está ouvindo a gente, né? Se você quer fazer contato com o escritório, se você quer bater um papo com a gente, nós temos um site, né? Que é o www.andrevisaadvogados.com.br. Ele já está no ar, tá? Já está funcionando. Nós temos o nosso Instagram, que é o @andrevisaadvogados. Nós temos o Instagram do André, que é o @visaandré, né? E tem o meu também, que é @diogo_s_pereira.adv. Então, você pode seguir a gente nas redes, pode entrar lá no nosso Instagram, manda um direct se quiser. No site tem os contatos aqui via WhatsApp e tem os telefones fixos do escritório. Então, você fica à vontade. Se alguma desses temas aqui te chamou atenção, você pode, obviamente, fazer contato com a gente, tirar alguma dúvida, enfim. Ou passa aqui para tomar um café. A gente fica aqui no centro do Rio. Eu costumo dizer, assim, as pessoas geralmente não vão ao escritório de advocacia, né, ou consultório médico para tomar cafezinho, mas a gente está aqui para receber vocês. Né? Só para complementar isso aí, não é só para esses temas, não. A gente está aqui sempre para poder atender vocês, servidores públicos de modo geral. Sim. Servidor público tem sempre alguma dúvida, servidor público tem sempre alguma situação, né, para ser verificada. A gente está à disposição aqui. Manda um e-mail para a gente. Faz contato conosco. Tem alguma dúvida? Você pode estar sendo prejudicado no seu posto de trabalho, pode estar sendo prejudicado na sua aposentadoria, na sua pensão, né? Ou se você também, né, tem algum parente falecido que foi servidor público, um pai, uma mãe, né? Alguma pessoa que você tem uma relação naturalmente de vínculo hereditário e você tem alguma dúvida se aquela pessoa tinha algum direito, não é? Ou você suspeita, tem alguma informação, pode ligar para a gente que a gente pode ajudar você talvez a verificar se não tem algum passivo para ser recebido. Essa semana a gente teve, né, um evento sobre precatórios, né, na Justiça do Trabalho, não é isso? Ah, sim, eu estava comentando com você um pouco mais cedo, né? Porque ontem a nossa vice-presidente Ana Basílio, da OAB da Seccional do Rio de Janeiro, juntamente, né, com outros advogados que compõem a diretoria da OAB, vi também ali o Ricardo Menezes, né, junto, fez uma conversa com o presidente do tribunal por conta dos precatórios na Justiça do Trabalho, né? Que para a gente é uma grande aflição, principalmente falando dos precatórios especiais, porque para você entender isso, tem todo o pagamento, né,
de uma verba feita pelos municípios ou pelo Estado, né, ou pela União, quando ela excede valores, né, no Estado e município, acho que são 10 ou 20 salários mínimos, né, eles se transformam em precatório. No Estado, com certeza, 20 salários mínimos, e aí o município para município tem a capacidade de estabelecer qual é o seu teto, né, de precatório. Então, assim, no Estado do Rio de Janeiro são 20 salários mínimos, na União são 60 salários mínimos. Então, toda vez que você tem uma condenação judicial de um município que exceder o teto, né, que ele estabelece para o precatório, esse pagamento se faz para pagamento de dívidas judiciais, esse pagamento se faz através de um precatório. Quando essa relação, né, que se origina às vezes no município, ela é de natureza seletista, né, e um empregado público municipal ajuizou uma ação trabalhista contra o município, ele vai receber isso esse valor, através de um precatório na Justiça do Trabalho daquele município. E aí você tem, né, dentro dos municípios, diversos regimes especiais de pagamento que podem levar anos para esse precatório, na verdade, ser pago, conforme o regime aplicável para isso. Então, a gente tem um acúmulo dentro da Justiça do Trabalho, né, de precatórios. A gente tem aqui por exemplo, do município de Magé, que já está lá uns 5 anos para pagar. E nada. Talvez o valor seja 10 ou 15 mil reais. Não é? Então, assim, leva muito tempo. Assim, você dentro da Justiça do Trabalho, e hoje mais ainda com a preocupação que se tem, né, do anonimato, né, dos precatórios, porque isso estava virando um motivo de utilização indevida pelos fraudadores, e muitas pessoas passavam a receber contato com aquelas informações que eram disponibilizadas no tribunal de uma informação de precatório, e a fraude estava efetivamente acontecendo com muito mais contundência do que antes. E aí hoje os tribunais criaram uma forma de tornar essas informações mais sigilosas para proteger, né, os dados das pessoas e evitar que essas fraudes acontecessem. Mas a propósito dessa visita, né, foi justamente uma visita da OAB aí ao TRT, ao presidente do TRT, cobrando, né, uma posição a respeito do pagamento dos precatórios, porque as dívidas elas não aparecem, elas acabam não tendo uma resposta. Nós mesmos, às vezes, aqui, temos muita dificuldade para poder acessar o sistema de informações, né, do TRT e obter um retorno com relação a esses precatórios. Porque se você não sabe, o governo federal até paga com muito mais frequência e com muito mais, digamos assim, observância dos prazos constitucionais, os precatórios. Quando você vai para o Estado e vai para os municípios, aí essa questão naturalmente se dificulta. Então, você ter muito tempo para você entrar na justiça, levar anos para um processo na justiça e levar outro tanto tempo para receber o precatório é muito pior. Né? Então, assim, eu acho que essa ida da OAB, né, lá no tribunal e até a própria mudança do sistema, as formas, eu acho que isso vai criar naturalmente uma possibilidade da gente ter talvez aí uma agilidade maior nesses pagamentos. Obviamente, né, que tudo isso está vinculado, quando a gente fala em município, em exaurimento dos recursos orçamentários. Porque muitas vezes os municípios às vezes estão empobrecidos, não é? E não têm condição de suportar, né, o pagamento dos precatórios. Essa coisa dos precatórios a gente viu muito no governo Bolsonaro, né, quando a gente teve a famosa PEC do calote, né, onde o governo Bolsonaro, naturalmente, ele ceifou praticamente uma grande parte dos pagamentos precatórios do ano de 2022, 2023, não é? 22, 23. Do exercício 22. De 2022, né? E aí muitos tribunais limitaram o pagamento dos precatórios a 180 salários mínimos. Não pagaram esse teto, eles foram desdobrados e somente depois, aí, quando o Supremo Tribunal Federal votou a matéria e entendeu pela inconstitucionalidade dessa medida, é que os precatórios voltaram a ser pagos. Muito bom, gente. Esse foi o nosso podcast. Nós espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. A gente está aqui no YouTube, você curte, compartilha, comenta. Deixa sua dúvida aqui no chat também, se você quiser. Se tiver alguma dúvida, faça contato conosco, entre em contato comigo, entre em contato com o Dr. André, estamos aqui acessíveis. E até a próxima.